Teorema de Pitágoras. Aplicação de um caso prático. Olá, eu sou o professor Edson Pedro Ferlin e vamos juntos nesse vídeo fazer a aplicação do Teorema de Pitágoras no caso de um estudo de uma colmeira. Sabemos que Pitágoras, também conhecido como Pitágoras de Samos, foi um filósofo e matemático grego jônico que viveu 500 anos antes de Cristo. A ele se atribui o famoso Teorema de Pitágoras, no qual traz uma relação matemática entre o comprimento dos lados de qualquer triângulo retângulo. Nós sabemos isso. A soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Isso nós já sabemos. Mas enfim, isso daí é só para fazer conta ou tem algum tipo de aplicação? Então, no nosso caso aqui, nós temos um problema. Imagine que nós temos uma colmeira. Colmeira é aquela parte de cima que fecha os dois lados do telhado. E qual é o problema? O problema é que tem um construtor que tem vários tipos de telha para fechar essa colmeira. Tem vários ângulos. Conforme for o ângulo, vai ficar mais ou menos fechado. Então, o grande problema aqui é determinar qual deve ser essa angulação que melhor se adapta a esse telhado. Então, tem aí vários produtos e aí precisa saber qual deles é o mais apropriado. Então, vamos ver o nosso problema. Então, o nosso problema, nós temos aí já uma colmeira que foi tirada do local, que tem aí na parte, no vão central, 7,5 centímetros e tem 55 de comprimento. Esse é o problema que nós temos. E aí, nossa situação é determinar qual foi o grau, qual o ângulo de inclinação desse telhado. Esse é o nosso problema. Então, vamos modelar o nosso problema. Então, se nós formos modelar, nós temos aí um triângulo que tem no vão, na parte pico, 7,5 centímetros, tem 55 de comprimento. Isso nós sabemos, pegamos aí do problema. No caso, vamos modelar para Pitágoras, para aplicar o Teorema de Pitágoras. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos transformar esse triângulo num triângulo retângulo, onde a altura é 7,5 e o comprimento é 27,5, ou seja, a metade do comprimento total desse meu triângulo. E o meu problema é determinar esse ângulo que está formando entre os dois catetos. Então, para calcular isso, nós sabemos, aplicando o Teorema de Pitágoras, que nós temos o quê? Que nós podemos calcular esse ângulo aplicando, pela trigonometria, a tangente desse ângulo alfa, que é o cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente. O cateto oposto é 7,5, o cateto adjacente é 27,5, isso dá aproximadamente 0,27, uma dízima periódica aí. Com isso, nós temos, para nós calcularmos o ângulo, basta fazer o arco tangente. Então, o arco tangente de 0,272727 é aproximadamente 15,25 graus. Então, nós sabemos, aplicando aqui a situação, que nós temos um ângulo formado a aproximadamente 15 graus. E com isso, nós podemos, agora sim, ir ali em nossas telhas e ver qual a mais apropriada. Então, como deu 15,25 graus, a telha mais apropriada é aquela que tem uma angulação de 15 graus. Certo? Então veja como aquilo que muita gente fica calculando, somente por calcular, tem aplicação prática. E aqui está um exemplo de aplicação do Teorema de Pitágoras, o velho e conhecido Teorema de Pitágoras, numa situação real. Espero que tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, dê o joinha e nos encontramos nos próximos vídeos.